Vamos estudar um pouco sobre fontes agora. Então, a interface X, ela disponibiliza e ela utiliza um conjunto de fontes, né? E o usuário pode adicionar fontes para ser utilizadas dentro da interface X. São dois principais tipos de fontes. Primeiro, os bitmap fonts, que é esse tipo aqui, o tipo mais simples, e o outline fonts, que é o mais utilizado, que te dá mais opções gráficas para as fontes. Dentro desse outline fonts, a gente tem o que a gente chama de o PostScript Type 1, então, ou só Type 1, que são as fontes desenvolvidas pela Adobe, e tem os True Types, que são as fontes Apple, feitas pela Apple e pela Microsoft. Então, a gente vai acabar trabalhando quase sempre com esses outline fonts, ou tipo Type 1, ou tipo True Type. Okay? É isso normalmente que você vai ver dentro da interface X. Então, vou minimizar aqui. Vou dar uma olhada lá vamos dar uma olhada novamente no Xorg. Então eu tenho aqui a seção Files, onde eu tenho a configuração de onde estão essas fontes. Então onde que está a fonte? Está lá normalmente está no User Share Fontes X11. Esse é o caminho principal. Pode ter alguma distribuição que esteja em User Share X11 fontes, que inverta aqui o fontes com X11. Mas, por exemplo, nessa minha distribuição aqui, ele está em User Share Fonte X11. Então vamos lá nesse diretório. Então cd usr share fonts x11. O que eu tenho aqui? Tenho alguns diretórios, por exemplo, eu tenho aqui o type1, misc e util. Então nesse caso eu provavelmente só tenho fontes do tipo type1. Vamos dar um ls aqui, type1. Então eu tenho algumas fontes aqui. Se eu olhar aqui no MISC, vamos ver o que eu tenho aqui no MISC. Tenho outro conjunto de fontes. Se eu olhar aqui no Encodings, tem um outro conjunto de fontes. Então aqui eu vou ter as fontes principais da minha máquina. É importante notar também, por exemplo, deixa eu entrar aqui no Type1, que eu sempre vou ter esses dois arquivos aqui, ó, fonte.scale e fontes.dir. Esses dois arquivos é tipo um índice das fontes. Então, o X precisa desses dois arquivos para referenciar e para entender e para conseguir utilizar essas fontes. Então, quer dizer, se você criar, você fazer um download de uma fonte da internet e quiser colocar nesses diretórios, você vai ter que regerar esses arquivos. Tá? Então, sempre que você fizer um download ou pegar um CD com fontes, ou você utiliza já um desses diretórios padrão, ou você pode adicionar um novo diretório, por exemplo, lá no opt. Quero colocar no /opt/fontes, novas fontes que eu baixei. Você cria esse diretório, você vai incluir esse diretório lá no xorg.conf, né? Então, você vai incluir aqui, etc/x11/xorg.conf. Então, você vai incluir uma linha fonte path com um diretório que você criou. E você vai ter que gerar esses arquivos, digamos assim, de índice das fontes. Como que gera esses arquivos? São dois comandos. Comando mkFontScale. O mkFontScale vai gerar o fontes.scale. É importante gerar esse arquivo primeiro, ok? Então eu tenho que estar como root. Deixa eu entrar aqui. User share fonts x11 type 1. mkFontScale. Ele gerou o arquivo. Então, ls-l, fonte asterisco. Então, ele regerou aqui. Hoje aqui é 9 de maio. Ele regerou o fontscale. E depois do fontscale, você gera o fontes.dir. Então, mkFontdir. Ele gera o fontes.dir. Ele atualizou os dois arquivos. Se você ler esse arquivo, vai ser difícil de entender. Ele é meio que um índice mesmo. Então ele tem a descrição de cada fonte disponível, de cada arquivo aqui. E o fontscale é a mesma coisa. Ok? Então é algo útil para a interface X. Como eu já adiantei na outra aula, eu também tenho a opção de ter um servidor de fontes. Então lá no etc x11 xorg.conf,
eu posso configurar aqui no Font Path um servidor de fontes. Então, quando você vê essa indicação aqui, Unix, /7100, quer dizer que ele está usando um servidor de fontes local. O servidor está rodando aqui e o X está pegando dele mesmo, mas é através de um servidor de fontes. Ou, nesse caso aqui, ó, eu estou indicando um servidor de fontes remoto. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho o servidor fontes.server.com, lá tem um servidor de fontes, e esse servidor X aqui está consultando as fontes lá desse servidor fontes.server. Então ele vai obter as fontes de lá também. O servidor de fontes normalmente é chamado de XFS, de X Fonte Server, e ele fica em execução aqui. A gente não precisa explorar muito esse assunto, que dificilmente vai cair alguma coisa sobre isso. Tendo essa ideia de existência do Fonte Server, já é suficiente. Bom, nessa aula eu vou parar por aqui, e na próxima aula a gente continua vendo mais uma funcionalidade do servidor X. Até mais!